Amém. Vamos abrir no segundo texto, vamos assim dizer, mais conhecido, que trata sobre ansiedade, que é o texto de, quem se lembra? Quase. Um livro antes de Filipenses. Qual que é o livro que vem antes de Filipenses? Efésios. Qual capítulo? 4. Versículo 6. Filipenses. Eu falei Efésios? Então estou errado. Não, irmãos. É Filipenses mesmo. Agora foi falha minha. Filipenses. Eu até abri aqui em Efésios também, não sei porquê. Efésios, Filipenses, capítulo 4, versículo 6. Vamos juntos? Não andeis ansiosos de coisa alguma, tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração, pela súplica e com ações de graças. Será que dá para a gente falar de cor? Dá uma olhadinha aí. Nós vamos tentar falar. Tira aí para nós o Tiago. Olhem aqui para mim, irmãos. Tira lá. Aí. Então vamos, ó. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graça. Diante de Deus? Então vamos de novo. Não andeis ansiosos de coisa alguma, em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica e com ações de graças. Não é difícil. O texto começa nos proibindo daquilo que é o nosso assunto. Já nesse primeiro versículo de número 6, a gente se depara com a palavra ansiosos. E nós começamos a estudar essa passagem na semana passada, e antes da gente ter entrado no texto do versículo 6, nós vimos aqui um pouco do contexto que começa no versículo 1, mas a gente começou mesmo a estudar, né, o contexto, olhando para o versículo 2 até o versículo 5. E o que a gente tem nos versículos 2 a 5 tem relação com o versículo 6, porque Paulo está dando ordens. Lembram lá? No versículo 2, Paulo dá ordens específicas a duas mulheres. Quem se lembra do nome delas? Sintique e Evódia. Já conheceu alguma Sintique na vida? E Evódia? Sintique já? Mesmo? Sintique. Olha só. Ó. Pois é. Então, versículo 2, temos essa ordem dada por Paulo a essas duas mulheres especificamente. E do versículo 3 ao 5 a gente tem ordens mais gerais, que ali eram ordens aos filípios,
aos Filipenses, perdão. E a ordem que Paulo deu à igreja foi, primeiro, de se alegrarem e depois da moderação deles serem conhecidas diante de todos os homens. A próxima ordem que tem é a que está no versículo 6, que fala sobre ansiedade. Não andeis ansiosos de coisa alguma. O que a gente linkou aqui, essas ordens, foi com o que os crentes estavam vivendo naqueles dias, que está lá no capítulo 1, versículos 28 a 30, que basicamente Paulo mencionou lá sobre um dos problemas que esses crentes estavam vivendo, que eram ter inimigos que estavam fazendo com que os crentes ficassem, esqueci lá a palavra, deixa eu ver se eu acho aqui, intimidados, lembrei. Então eram inimigos que estavam tornando os filipenses intimidados, e aí isso resultou em eles se abaterem, ficarem entristecidos, às vezes deixarem de ser moderados e se tornarem impacientes, irritados e inclusive ansiosos, preocupados. Então, Paulo vai dar essas ordens aqui, para se alegrarem, serem moderados e não ficarem ansiosos ou preocupados. E aí, a gente, depois que viu esse contexto, entrou bem rapidamente no início aqui do versículo 6, que é Paulo dizendo que nós não podemos ser ansiosos por absolutamente nada. Nada. Não tem aqui exceção. O que a gente vai fazer hoje é dar um pouquinho mais de sequência, considerando essa ordem direta, que a gente viu também, que de maneira literal, se restringe a apenas duas palavras, que é nada ansieis, ok? Então essa é a ordem de Deus para nós, como seu povo. Ana, nada ansieis, não fique ansiosa por nada, ok? Essa é a ordem. A gente sabe ela de cor. Jesus já havia dito, não andeis ansiosos. Paulo vai repetir, não andeis ansiosos. Tá. Aí a gente aprendeu, olhando lá para Mateus, por que nós não devemos andar ansiosos. E aí, consequentemente, o que a gente pode fazer para não ficar ansioso. Aqui, Paulo não vai apresentar tanto o motivo do porquê que a gente não deve ser ansioso, mas ele vai dizer o que a gente tem que fazer para não ser ansioso. Então ele é mais prático, não que Jesus não tivesse sido, mas o foco de Paulo é ser mais prático ainda, porque a ordem a gente sabe, mas como é que a gente executa a ordem? É aí que é o problema, aí que é o desafio, porque saber que nós não podemos ser ansiosos, a gente sabe porque a gente lê a Bíblia, mas como não ser ansioso? É o que todos nós temos tentado buscar na nossa vida para a gente ser alguém menos preocupado, né? Porque a gente sabe o quanto que a ansiedade não somente não agrada a Deus, como isso faz mal para a nossa própria vida, para a nossa saúde, para a nossa saúde emocional e por aí vai. Nada ansieis. A pergunta é, como não sermos ansiosos por nada? Paulo está aqui respondendo para nós. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições, pela oração e pela súplica, com ações de graças. Olha só, irmãos,
Se você puder mentalizar ou escrever na sua Bíblia, você pode fazer isso. A ordem é: nada ansieis. Como eu deixo de ser ansioso? É o que vem em sequência. Em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições pela oração, pela súplica com ações de graça. A resposta está aqui, de maneira clara. O que a gente vai fazer é organizar aqui, para a gente ter uma ideia lógica e falar um pouquinho sobre o que é importante a gente entender a respeito de cada uma dessas atitudes que Paulo está ordenando a respeito do que a gente precisa fazer para não ser ansioso. Há várias atitudes que Paulo descreve aqui para nós, ordena para nós, e que estão relacionadas a uma única coisa ou a um único assunto. Então, olha só. O texto está falando sobre ansiedade. Sobre ansiedade, a gente tem uma ordem: nada ansieis. Como eu não fico ansioso por nada? Tem várias coisas que Paulo vai dizer que a gente tem que fazer, e todas estas coisas que ele está dizendo no versículo 6, está relacionada a uma coisa. Tudo o que vem em sequência do versículo 6, do restante do versículo 6, está relacionada a essa única coisa, que é petições. Vocês estão entendendo? Como não ser ansioso por nada? Paulo vai dizer várias coisas. Dessas várias coisas que ele está dizendo, todas elas estão relacionadas a petições. Então, olha só, a gente reorganizando o texto, o versículo 6, a gente poderia ler o versículo 6 assim. E eu vou ler, vocês prestam atenção para ver que tudo está relacionado às petições. Em outras palavras, é como se Paulo estivesse dizendo: a maneira de vocês deixarem de ser ansiosos é, preste atenção, tornando todas as vossas petições conhecidas diante de Deus pela oração, pela súplica e com ações de graças. Tudo está relacionado às petições. Em relação às petições, o que tem que ser feito? Todas elas devem ser conhecidas diante de Deus. E como elas serão conhecidas? Através da oração, da súplica e com ações de graças. Entendendo isso, o que são petições? O que a gente poderia dizer sobre o que é petição? Essa palavra, da forma como a gente está dizendo aqui, é muito usada em... não sei se é a palavra certa, mas em autarquias, como que eu posso descrever isso? Em locais, vamos assim dizer, que estão relacionados, por exemplo, ao governo. Você faz uma petição. Esse termo geralmente é usado nesse tipo de situação que está relacionado a estas coisas. Eu estou fazendo aqui uma petição. Mas, enfim, o que vem na nossa mente a respeito do que significa petições? Porque a gente está diante da Bíblia, Deus está nos ensinando algo, a gente tem que interpretar isso e aplicar. Então, vamos pensar que a gente estivesse lendo o versículo 6 do capítulo 4 de Filipenses em casa sozinho. O que seria petições? Começando na Lúcia. Depois a gente termina
no Tiago. Lúcia, petição. O que você acha que é? Uma palavra, tá bom. Então, falar para Deus aquilo que está no nosso coração. Marta. Hã? Pedir. Joia. Joia. Você usou duas palavras interessantes. Pedir e necessidades. O caminho é esse mesmo. Como a Marta, perdão. Como a Marta já pensou e mencionou essas duas palavras, vou parar nela. Aí a próxima pergunta começa da Leires e termina lá no Dodô. Então, olha só. Lembra que eu falei que todas as ordens que Paulo está dando a respeito do que a gente precisa fazer para não ser ansioso está relacionado a petições? Aí a gente precisa entender o que é petição. E petição, em poucas palavras, é pedir. São pedidos, são necessidades que nós temos em relação àquilo que a gente precisa. Então, eu peço porque é uma necessidade que eu tenho, porque eu preciso daquilo. É isso que significa petição. Então, é nós lermos o texto que diz: em tudo, porém, sejam conhecidas diante de Deus as vossas necessidades, os vossos pedidos, aquilo que vocês precisam. Está dando já para entender um pouquinho melhor o que é atitude? É tudo aquilo que eu necessito, tudo aquilo que eu preciso. Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer? A gente vai ver isso com mais detalhe. Eu tenho que tornar isso conhecido a Deus. O quê? O que eu necessito, o que eu preciso, pedindo a Deus por estas coisas. Sim, sim, com certeza. Sim, exatamente. Eu quero fazer uma observação. Se a ordem que Paulo está dando, que é tudo que a gente necessita e precisa, nós devemos tornar isso conhecido a Deus, os nossos pedidos, nós devemos pedir a Deus o que a gente precisa. A pergunta que eu faço é: isso, como que nós devemos interpretar que nós devemos pedir tudo o que nós necessitamos para Deus? Será que é tudo aquilo que a gente necessita são coisas legítimas para a gente pedir a Deus? Isso é algo para a gente refletir. É tudo, ou tudo mais num sentido mais restrito? Porque se for assim, preste atenção, não parece dar a entender que Deus é um gênio da lâmpada? É quase um Papai Noel? Ah, tudo que eu quero, o que você quer? Às vezes se eu perguntasse aqui, você quer ser rico? Aí, quer ser bonito? Todos são, né? Quer ter um carro? Sei lá. O que a gente
quer, tudo que a gente quer, a gente deve pedir a Deus? Quer falar, Dodô? Sim, e é exatamente isso que a gente está pensando. Ao que se refere esses pedidos daquilo que nós necessitamos? Sim. E aí, por que eu estou fazendo essa observação? Para a gente refletir sobre isso e não ter uma compreensão errada, que ficou bem claro como a gente deve compreender isso à luz do que a Marta acabou de citar do texto de Tiago, de que muitas das coisas que nós pedimos não deveriam ser perdidas, porque elas são carregadas de vaidade, são carregadas de coisas pecaminosas, porque Deus não é esse dono do mundo, que por ser dono do mundo, é como um pai que tudo que o filho pede, dá sem contestar. Então não é esse o caso. E é bom a gente fazer essa observação, que não é qualquer coisa que se queira pedir irrestritamente. Então, as petições são pedidos, são necessidades a respeito daquilo que se precisa. E aí é importante a gente se lembrar que esses crentes estavam rodeados de adversários que os amedrontavam e os assustavam. Talvez porque perseguia os crentes, pressionava-os, talvez porque os ameaçava a irem para a cadeia, até mesmo a serem mortos. Portanto, o que esses crentes que Paulo está escrevendo precisavam, não era de uma roupa nova, vamos assim dizer. Não era de uma vasilha nova, mas era de se verem livres desses inimigos, de serem protegidos, guardados e etc. Essa era a necessidade que eles tinham.
aquilo que os deixava ansiosos era saber que tinham pessoas que queriam mal deles, e isso estava gerando ansiedade. Então, diante de uma situação como essa, da qual pouco eles poderiam fazer, pouco eles tinham poder para mudar aquilo, Paulo está dizendo e ensinando, naquilo que vocês necessitam, peçam a Deus em oração. Agora, depois que a gente entende o que significa essas petições, qual é a primeira atitude que devemos ter? Qual é a primeira atitude que Paulo diz a esses crentes que eles deveriam ter? Ele diz: em tudo, porém, sejam conhecidas. O que eles deveriam fazer diante das petições, das necessidades que eles tinham, era em tudo, porém, o que eles deveriam fazer? Torná-las conhecidas, sejam conhecidas. Ou seja, falem, digam, contem. Então, eu pensei no seguinte exemplo. Hoje eu fui no ortopedista, dar uma olhada aqui na costela, né? Para ver se esse negócio tá no processo certo, o que pode ser feito, etc. Eu cheguei lá, é a primeira vez que eu fui nesse médico. Eu cheguei lá e já não sabia o que era o meu caso, o que era o meu problema. Eu tinha uma necessidade de ver como é que está a costela. Para que ele pudesse me ajudar no que eu precisava, o que eu precisei fazer? Precisei falar. É lógico que é um exemplo humano, como o Tiago destacou. Deus não está ignorante ao que nós necessitamos, pelo contrário, Ele está plenamente ciente, até porque Ele já escreveu a nossa história e é quem permite tudo o que está acontecendo acontecer na nossa vida. Mas é a gente pensar que Deus é espiritual, mas nós somos humanos. Ainda que Deus saiba de todas as coisas, nós somos seres humanos. E qual é a maneira que o ser humano se relaciona? Falando, contando. Então nós temos as nossas necessidades. Diante das necessidades que nós temos, a primeira coisa que a gente precisa fazer é falar aquilo que a gente precisa. Dizer, contar. Não é ficar calado. Ainda que a gente possa falar mentalmente, né? Mas a gente precisa tornar essas coisas conhecidas. E aí, tem um detalhe muito importante aqui que a gente sabe, porque já decorou o texto, mas é tornar, ok, pastor, presta atenção, irmãos, para nós não sermos ansiosos, o que a gente tem que fazer? Aquilo que eu necessito, eu tenho que pedir, tornar conhecido. Ok, tornar conhecido a quem? A gente pode tornar conhecido as nossas necessidades, o que a gente precisa, para quem a gente quiser. Não há problema nisso. Não há pecado e erro nisso. E a gente faz isso. Mas, mais especificamente, nós precisamos tornar conhecidas as nossas petições, as nossas necessidades a Deus, diante de Deus. Por quê? Que, ainda que a gente possa tornar conhecidas as nossas necessidades, o que a gente precisa às pessoas,
nós não podemos deixar de fazer isso com Deus. Qual é a diferença? Por que é tão necessário a gente tornar conhecido as nossas necessidades e pedir as coisas a Deus? Por exemplo, a gente está com um problema de saúde. A gente tem que tornar isso conhecido diante da igreja? Sim. Diante das pessoas? Sim. Do médico? Sim. Mas o médico cura. Agora, Deus cura. Então não é problema a gente aplicar estas verdades, esses ensinos de Paulo, para com as pessoas. A gente precisa fazer isso. Mas não pode parar aí. Por quê? Elas não são como Deus. As pessoas são falhas, pessoas são limitadas, elas são impotentes. Agora Deus não. Deus é um Deus todo-poderoso. O que Paulo fala aos Romanos no capítulo 11, versículo 36? Vou começar, os irmãos vão se lembrar. Porque dele, e por meio dele, e para ele são todas as coisas eternamente. A ele, pois, glória eternamente. Amém. Olha só, Paulo está dizendo que Deus é aquele aonde é a razão de todas as coisas existirem, porque dele são todas as coisas. Na verdade, aqui é possessão, né? Deus é dono de todas as coisas. Paulo vai dizer que Deus não somente é dono, mas é a razão, agora sim a razão, por meio dele são todas as coisas. E vai apresentar o fim, a finalidade de todas as coisas. Porque dele, por meio dele, para ele são todas as coisas. Deus não somente é aquele que criou todas as coisas, mas é aquele que é dono de todas as coisas. Deus é todo-poderoso. Deus pode todas as coisas. João, em Apocalipse 15, versículo 3, o texto diz: entoava o cântico de Moisés, servo de Deus, e o cântico do Cordeiro, dizendo: grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Deus Todo-Poderoso. Justos e verdadeiros são os teus caminhos, ó Rei das nações. Grandes e admiráveis são as tuas obras, Senhor Todo-Poderoso. Meus irmãos, como que a gente deixa de ser ansioso? Quando a gente pode falar a quem pode todas as coisas, nos ajudar naquilo que a gente necessita. Como que a gente é curado de ansiedade ao falar algo para alguém que não pode fazer nada por nós? Não resolve. Agora, para Deus, não. Não tem impossíveis para Ele. Se eu sei que Deus é todo-poderoso e eu tenho um problema, eu posso tornar isso conhecido a Ele, porque sabendo quem Ele é, Ele tem poder para realizar o que eu necessito. Além de Deus ser todo-poderoso, Deus é Pai. Lá em Lucas capítulo 11, versículos 9 a 13, Jesus nos ensina algo sobre a oração. Por isso vos digo, pedi e dar-se-vos-á. Buscai e achareis. Batei e abre-se-vos-á. Ou abre-se-lhe-á. Qual dentre vós é o pai, que se o filho pedir pão, lhe dará uma pedra, ou se pedir um peixe, lhe dará em lugar de peixe uma cobra? Ou se lhe pedir um ovo, lhe dará um escorpião? Ora, se vós que sois maus, sabeis dar boas dádivas aos vossos filhos, quanto mais o Pai Celestial dará
o Espírito àqueles que lhe pedirem. Então, para a gente deixar de ser ansioso, Paulo nos ensina as vossas petições, as coisas que vocês necessitam. Primeira coisa que vocês têm que fazer, tornem elas conhecidas. Tornem elas conhecidas. Diante de Deus, todas as situações devem ser levadas a Deus. Deus é o resolvedor de problemas. E olha só, irmãos, qual foi o maior problema que Deus resolveu para nós? O maior de todos. O problema do pecado. Como que ele resolveu? Salvando. Aí Paulo vai dizer aos Romanos no capítulo 8. Se Deus deu o seu próprio filho em nosso lugar, o que mais que Deus não pode fazer? Todas as situações devem ser levadas a Ele, porque Ele é a pessoa certa, aquele que pode atender às nossas necessidades, porque tudo pode. É por isso que Paulo fala assim, em tudo. Olha, não andeis ansiosos de coisa alguma, pelo contrário, em tudo, em qualquer situação, circunstância, problema, seja o que for, sejam conhecidas diante de Deus as vossas petições. É por isso que é tudo, porque não há algo que Deus não possa fazer. Agora, se Deus vai fazer ou não, se Ele quer ou não, aí, mas Ele pode. É por isso que a Bíblia diz que Abraão creu na promessa. Deus falou que daria um filho a Abraão, Isaque. Só que agora Deus fala assim, eu quero teu filho, sacrifica ele. Humanamente a gente olha e pensa assim, Deus parece que não está agindo como alguém normal. Fala que vai dar, agora está querendo tirar. Mas Deus prometeu que daria uma grande descendência a Abraão por meio de Isaque. E aí no Novo Testamento vai dizer que Abraão creu na promessa, portanto, Abraão cria, nós estamos citando aqui Hebreus capítulo 11, que o Helder pregou aqui dias atrás. Que Abraão creu que até mesmo se Deus quisesse, ele ressuscitaria o seu filho. Então, irmãos, enquanto tiver vida, até mesmo após a morte, Deus tem poder para fazer o impossível. Por isso que é tudo. Não há situação que Deus não possa resolver. Tem algo que, assim, vem ao meu coração em relação a crentes que estão tendo problema no casamento ao ponto de quererem se divorciar. Às vezes fala assim, pastor, não tem jeito. Isso está errado, irmãos. Porque se Deus salvou, através de Jesus, aquele indivíduo, ele não pode restaurar um casamento? Pode, o problema é que a gente que não quer. A gente quer, mas não quer. Por causa da dureza do coração. Porque tem que reconhecer o erro, tem que mudar o erro, etc, etc. Mas que Deus pode, pode. Então, é por isso que é em tudo. E aí, qual que é a forma? Então, olha só, deixa eu voltar aqui, a gente está caminhando para terminar. A ordem é, nada ansieis. Como que eu deixo de ser ansioso? Eu tenho as minhas petições, que são as minhas necessidades, e em relação a isso, o que que eu faço? Primeiro, eu vou torná-las conhecidas. A quem? A Deus. Por quê? Porque Ele tudo pode. De que forma? Que a gente torna conhecidas as nossas petições diante de Deus? Pela oração,
pela súplica e com ações de graças. Está vendo como que Paulo desenha para nós aqui, passo por passo? Mastiga para a gente. Eu tenho minhas petições. Primeira coisa, fala. Fala a quem? A Deus. Por quê? O porquê aqui não está no texto, tá? Porque Deus é todo poderoso. Ele é o meu Pai. De que forma? Primeira coisa, através da oração. A oração é a forma que o crente tem para falar com Deus. É por isso que é por meio da oração. Que é a forma que a gente tem para falar com Deus. E se a gente tem que falar, então é orar. Ô Deus, o Senhor está vendo a minha situação. Não é que a gente vai falar assim, ô Deus, meu sonho é ter uma Ferrari. Pode falar, não tem problema. Mas eu não acho que Deus está aí para a gente pedir por estas coisas, porque é o interesse de Deus nos conceder essas coisas. Mas Deus, eu estou com um problema dentro da minha casa, com a minha família, com o meu esposo, a minha esposa, com os meus irmãos, com os meus pais. Problema delicado, difícil, estou sendo perseguido, estou sendo pressionado. E a gente se depara com situações assim, onde a gente não sabe o que fazer. Deus, o Senhor está vendo o que eu estou passando. Isso está me causando preocupação, ansiedade. Eu já tentei, eu não consigo. Já tentei tocar o coração das pessoas, não consigo. Mas eu sei que o Senhor consegue. Então, o Senhor que está vendo o que eu estou vivendo, faz de meu favor. Fala para quem o que a gente precisa? Para Deus, porque Ele pode tudo. De que forma? Oração. Não só pela oração e pela súplica. E a ideia de súplica aqui não é falar assim uma vez de qualquer forma. É pegar na barra da calça. Já viu quando o menino brinca um pouco com a gente assim? Ele quer ficar perto de você, você quer ficar longe, né? Ele garra na gente assim, a gente vai arrastando e o menino vai vindo, mais vindo. É aquilo que acontece lá. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Filho de Davi, tem misericórdia de mim. Até a atenção ser chamada, até a pessoa parar, espera aí. E é isso que Deus, através de Jesus, ensinou lá. Lembra da causa da viúva, que importuna o juiz iníquo? Importunou. Menino não faz assim com a gente? Menino pede um negócio e fala, não. Aí ele sabe que se ele pedir demais, você vai estressar e vai falar assim, toma, some da minha frente e para você sumir, você toma esse negócio aqui. A gente geralmente faz assim, né, de maneira errada. Pede, súplica. É lógico, é só para exemplificar. Mas Deus, eu preciso, Senhor. Eu estou te suplicando. Me ajuda. Então é com oração, pela súplica, pela oração e pela súplica. E aí, por fim, a gente terminar o versículo 6, com ações de graças. Esse negócio aqui, meus irmãos, é maravilhoso. Tudo é didático, mas ações de graças também. Porque, primeiro, tem um aspecto. Deus, minha vida está difícil demais, mas que prova, que tribulação. Como esse negócio está tirando meu sono? Mas a primeira coisa didática que a gente faz é desabafa. Fala, para quem pode. Por meio da oração e da súplica. Segunda coisa, é a gente não olhar só para o problema. Mas a gente vê as outras coisas boas. Para não reclamar. Para não achar que Deus não nos ama, não se importa conosco. Isso é um problema diante de tanta bênção. Então, ação de graça, porque a gente tem que ser grato por aquilo de bom que Deus já respondeu, está fazendo. Te deu o pão de sal do dia.
te deu arroz com carne do dia. Ainda que esteja lá problema ao seu lado. Mas é ter esse espírito de gratidão, eu vou colocar entre aspas aqui, essa positividade de olhar para as coisas boas da vida. Não só por aquilo que a gente já recebeu, mas para aquilo que a gente crê que vai receber. Porque se a gente está pedindo a Deus, é porque a gente crê ou não? Ô Deus, está vendo a minha situação? Estou pedindo, me ajuda, porque eu sei que o Senhor pode. Eu já quero te agradecer, porque eu sei que o Senhor vai me atender, porque o Senhor é bom, o Senhor é misericordioso, o Senhor se compadece de mim, etc. Então, com ações de graças, pelas coisas que a gente já recebeu e por aquilo que ainda a gente receberá. Isso, meus irmãos, torna a coisa mais aliviada. Quando a gente tira o foco do problema. Oh Deus, eu sou tão feliz, porque eu não vou para o inferno, eu tenho galardão, eu vou abraçar o Senhor, porque eu tenho saúde, eu tenho comida, eu tenho igreja, tenho amigo, tem isso, aquilo outro. A gente fica mais leve diante dos problemas. O que eu quero refletir aqui, sobre algo que a gente já falou, é que, ao entender tudo isso, nem sempre, meus irmãos, a gente cumpre com isso, por bobeira, porque é tão simples. Quantos de nós oramos como a gente deveria orar? Quantos de nós buscamos ajuda em Deus? A gente busca ajuda naquilo outro, e em Deus a gente não busca. Tem problema? De certo modo, não. Mas a gente tem que ir na pessoa certa, que é Deus. Então não tem problema ir em outras pessoas que podem nos ajudar. Mas às vezes a gente vai primeiro, às vezes a gente só vai nelas, e a gente deixa de ir na pessoa certa. A gente deve fazer como os salmistas fizeram. Davi, ó Deus, minha alma está abatida. Os inimigos têm se levantado contra mim. Eles querem a minha ruína. Tem misericórdia de mim. E geralmente os salmos abordam aspectos a respeito das coisas boas que Deus é e faz. Mesmo esses salmos sendo recheados de coisas que afligiam os salmistas. Mas é fazer exatamente como os salmistas, que são orações a Deus, falando daquilo que estavam vivendo, daquilo que necessitavam, e se lembrando das coisas boas de Deus e do que Deus já havia feito para eles e das promessas de Deus na vida deles. De maneira prática, irmãos, é a gente ser salmista, fazer orações como salmistas, e orações da maneira que nós aprendemos aqui do que Paulo nos ensina. Então, a maneira de não ser ansioso com absolutamente nada é, preste atenção, como que a gente deixa de ser ansioso? Levando tudo o que a gente necessita a Deus em oração, pois Ele pode todas as coisas. É um contraste aqui, porque Paulo fala, nada ansieis, e depois ele vai dizer, tudo dizeis, tudo pedis, tudo oreis a Deus. É um contraste. Para a ansiedade, não dou nada. Agora, para Deus, tudo. E que assim Deus tenha misericórdia de nós e nos ajude, em nome de Jesus. Para a gente deixar de ser bobo, deixar de ser ansioso, porque a dica já foi dada. Passo a passo, mastigado. E Paulo faz isso, mais uma vez. Deus
mais uma vez faz isso agora através do apóstolo Paulo. O que vai ficar para a gente estudar ainda desse texto é o versículo 7, que é o resultado, né? O que resulta na nossa vida quando a gente faz o que Paulo está ensinando? O resultado é não ser ansioso. É ter paz, lembra lá? E a paz de Deus, que excede todo entendimento, guardará a vossa mente e o vosso coração em Cristo Jesus. Quando a gente está ansioso, a gente tem paz? Ansiedade, falta de paz. Não ansiedade, cumprir o que Paulo diz, paz. Simples. Mas a gente é pecador, né? Sabendo, aprendendo, a gente esquece. Então, irmãos, estou ansioso. Ai, qual texto que eu posso ir para me ajudar? Filipenses 4, 6, 7. Pega lá no YouTube e reassista, né? Tá bom? Então vamos orar e agradecer a Deus, que Ele nos ensina. Deus é bom. Deus, queremos agradecer pelo culto que tivemos a oportunidade de prestar ao Senhor. Ó Pai, que tenha sido algo que o Senhor tenha se agradado e aceitado. Nós aqui confessamos o nosso pecado, nós nos relembramos da Tua obra em Cristo, das Tuas promessas, e também fomos ministrados a respeito daquilo que a gente precisa aprender sobre a ansiedade. Somos ansiosos, pedimos perdão por isso, pedimos misericórdia e ajuda para a gente aplicar o que Paulo nos ensina. Ó Deus, que possamos colocar diante do Senhor, através das orações, das súplicas e com ações de graças, todas as nossas necessidades, porque o Senhor tudo pode. Sejamos um povo que ora mais ao Senhor. E que assim sejamos livres da ansiedade, para o nosso próprio bem, mas para que o Senhor seja glorificado. Nos leve em paz, ser conosco. Que nós possamos sentir, perceber, enxergar a ação bondosa do Senhor na nossa vida, o teu cuidado, como Jesus nos ensinou em Mateus capítulo 6. Em nome de Jesus. Amém.